Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 19, até o final do capítulo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 19, até o versículo de número 34. Hoje nós estamos dando início a uma série que nós temos chamado de generosidade radical. Como é que a graça de Deus ministra as nossas vidas e muda a maneira de nós enxergarmos a vida. Então, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19 até o 34, a palavra de Deus diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu te convido a orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, prostrados em submissão, com nossos corações, mentes e vidas, integralmente aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Portanto, que essa palavra faça sentido às nossas mentes e corações, e que o Espírito Santo, que nos molda de dentro para fora, possa de fato gerar as mudanças necessárias que precisam ser realizadas em nossas vidas. Nós encomendamos a Ti as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes, os nossos afetos, para que eles sejam cativos em Ti. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Qual é o maior medo da sua vida? Qual é o maior medo da sua vida? Qual é a coisa que, se você perdesse, isso lhe tiraria a alegria de tal maneira que poderia inclusive te tirar a alegria de viver? O que, se você não tivesse mais, te faria perder o chão? Aquilo que você olha e fala, eu não conseguiria viver sem isso, ou sem essa pessoa, independente do que seja. Cuidado, porque as Escrituras diriam que isso é um ídolo. Um ídolo é algo mais fundamental do que Deus para a nossa felicidade, significado ou identidade. Um ídolo é algo mais importante do que Deus para o nosso senso de importância ou para o nosso senso de segurança. É algo que nós passamos a amar mais do que nós amamos a Deus, ou onde nós descansamos o nosso coração. O ídolo é aquilo que nos ilude, fazendo, ao menos inicialmente, nos sentirmos seguros. E é interessante que as idolatrias que brotam do nosso coração não estão baseadas em coisas que essencialmente são más ou pecaminosas.
Geralmente são coisas boas que são corrompidas pela ideia do pecado. Pode ser, por exemplo, a sua família. Pode ser o seu trabalho. Pode ser a sua carreira. Pode ser um desejo por estabilidade financeira. Pode ser uma série de outras coisas que não necessariamente são ruins em si mesmas e não necessariamente que você não possa obtê-las, experimentá-las ou vivenciá-las. Mas, quando são elevadas a um status de divindade, sem dúvida alguma, alguma coisa extremamente corrompida começa a acontecer no nosso coração. É buscar em coisas criadas apenas o que o Criador pode nos dar. Santo Agostinho, um pensador da igreja cristã, ele define pecado não apenas como nosso comportamento. E geralmente a gente tem a tendência de pensar no pecado como aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Não é verdade? Então, o que é pecado? Agostinho faria uma reflexão mais profunda. Pecado não é o que eu faço ou deixo de fazer apenas, porque também é, mas pecado nada mais é do que algo que acontece no coração e o que ele chama de amores desordenados. Ele fala muito sobre isso no seu livro Confissões. Amores desordenados, amores fora de ordem. Eu vou te dar um exemplo. Você ama seu trabalho. E porque você ama seu trabalho e você é apaixonado por aquilo que faz, você faz com a melhor das intenções. Você se dedica. De repente você trabalha horas e horas a fio e você não sente que aquilo é um fardo. De repente para outras pessoas seria, mas você ama seu trabalho. E você deveria amar o seu trabalho. Mas aí você tem sua família. E a pergunta é, você deveria amar sua família? Sem dúvida você deveria amar sua família. E gastar tempo com a sua família, e se dedicar à sua família, e se sacrificar em prol da sua família. Então você deveria amar o seu trabalho e você deveria amar a sua família. Mas se você amar o seu trabalho mais que você ama a sua família, os dois entram em colapso. É isso que Agostinho chama de amores desordenados. É inverter a ordem de prioridades daquilo que eu amo ou deveria amar. Deveria amar trabalho, deveria amar família, mas não deveria inverter essa proporção. Por quê? Porque o conceito bíblico, como alguém certa vez já disse, é que os ídolos sempre irão devorá-lo vivo. Os nossos ídolos vão acabar conosco. Sabe por quê? Porque nenhuma coisa criada pode carregar o peso das nossas mais profundas esperanças e anseios. Eu quero ler uma citação aqui para você de um homem chamado David Foster Wallace. David Foster Wallace, um novelista, um autor norte-americano já falecido, se declarava ateu e suicidou-se aos 40 anos de idade. Brilhante, renomado, respeitado, uma celebridade na sua área de atuação. Olha o discurso, eu leio parte desse discurso, o discurso que ele fez a alguns estudantes, não muito tempo antes de tirar a sua própria vida. Ele disse o seguinte: no dia a dia da vida adulta, não há tal coisa como ateísmo. Não há tal coisa como não adorar. Todos adoram. A única escolha que temos é o que adorar. E a razão que nos compele a escolher algum tipo de Deus ou algo espiritual para adorar, como Jesus, Alá, Yahvé ou uma deusa mãe, é que basicamente qualquer outra coisa que você adore irá devorá-lo vivo. Lembre-se, é um ateu falando sobre essas coisas. E aí ele continua. Ele diz, se você adora o dinheiro e posses, se são neles que você coloca o real significado da sua vida, você nunca terá o suficiente, ou nunca sentirá que tem o suficiente. É a verdade. Adore seu corpo, sua beleza e seu apelo sexual, e você sempre se sentirá feio. E quando a idade começar a avançar, você morrerá 1 milhão de mortes. Adore o poder, e você terminará se sentindo fraco e com medo. E precisará de cada vez mais poder para mascarar os seus próprios medos. Adore o seu intelecto. Deseje ser visto como alguém esperto. E você terminará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Mas o que é incrível com todas essas formas de adoração, ele diz, não é que elas sejam más ou pecaminosas, e sim que elas são inconscientes. Os nossos ídolos estão sempre tentando se esconder dos nossos olhos, de modo que nós nunca pensaremos que nós viveremos uma relação idolátrica com aquilo que nós amamos acima de tudo. Quando eu leio uma declaração como essa, eu penso que talvez algo dessa lista, uma ou mais coisas, ou algo que ele não colocou na lista, mas me faz pensar que algo
devorou esse homem vivo. Ao ponto de, no ápice da sua carreira e do seu brilhantismo, ele tirar sua vida com 40 anos de idade. Algo o devorou vivo. Algo que ele amou intensamente, mas amou de modo desordenado. E transformou em um ídolo. Certamente o desapontou, o deu um sentimento de vazio, uma falsa segurança por um tempo, mas uma falta de propósito para o restante da sua vida, ao ponto dele pensar, não há mais sentido de viver. É isso que está implícito nesse sermão de Jesus. Idolatria. Eu poderia dar várias outras ênfases, mas certamente essa é uma das grandes ênfases do texto de Mateus 6. Mais especificamente, ao nós falarmos sobre essa nova série, Generosidade Radical, mais especificamente a idolatria ao dinheiro. E é interessante que Jesus fala mais do que dinheiro, do que sobre qualquer ou quase qualquer outro tema no Novo Testamento. Ele fala mais de dinheiro, para você ter uma ideia, do que ele fala sobre céu ou inferno. Ele fala mais de dinheiro do que o conceito abrangente de salvação. O Novo Testamento, só para você ter uma ideia, fala mais de dinheiro, ou sobre dinheiro, do que sobre imoralidade sexual, por exemplo. 10 vezes mais. E se eu te perguntasse, pureza sexual é algo importante na fé cristã? Qualquer um diria, claro que é. Saber que há limites saudáveis para a vivência da nossa sexualidade é algo importante? Todo cristão diria, claro que é. Quão importante é o tema do dinheiro, da ganância, da avareza e da generosidade, sendo que o Novo Testamento fala 10 vezes mais do que fala, por exemplo, sobre imoralidade sexual. É verdade que se eu pregasse tanto quanto Jesus pregava sobre dinheiro, eu não tinha mais uma igreja para pastorear. Eu sei disso. Se eu ousasse pregar sobre dinheiro com a mesma frequência que Jesus pregava sobre dinheiro, eu não teria uma igreja mais para pastorear. Por algumas razões. Por exemplo, eu falei que eu fiz uma aposta com a minha esposa. Não uma aposta essencialmente, mas assumi o risco. Ela falou, Diego, você vai fazer uma série sobre generosidade? Eu falei, vou. Você vai anunciar os temas? Eu falei, vou. Ela falou, você quer apostar quanto que a frequência vai baixar? Eu falei, talvez você está certa. Talvez você está certa. Graças a Deus nós dois estávamos errados, porque eu achei que ela estava certa e você está aqui. Quem sabe você não sabia que eu ia falar sobre generosidade, mas você está aqui do mesmo jeito. Mas eu sei que a maioria sabia, porque a gente tem anunciado já. A verdade é porque esse assunto nos incomoda. É a primeira vez em 9 anos que eu pastoreio essa igreja. Vou fazer 9 anos como pastor titular dessa igreja agora em abril. Primeira vez em 9 anos que eu faço uma série sobre generosidade nos domingos. E eu preciso confessar para vocês, eu estava extremamente receoso. Mas aí eu olho para Jesus e eu olho para o Novo Testamento e eu vejo que se ele fala tanto sobre isso é porque é importante. Mas não necessariamente nós queremos ouvir. Por que Jesus fala tanto sobre dinheiro? Porque tanto pode ser uma bênção enorme nas nossas vidas, um veículo de bênção, inclusive para abençoar outros, como pode se tornar um falso Deus, um Deus rival ao Deus verdadeiro, que inclusive Jesus nesse texto chama de mamon. Mamon não é dinheiro, mamon é dinheiro elevado ao status de divindade. Então, eu não acho que dinheiro é neutro, mas eu também não acho que eu posso colocar dinheiro na categoria de bom ou ruim. Ele não é neutro, mas também ele não é nem bom ou ruim. É difícil explicar. O ponto é que o dinheiro exerce um poder. Ele exerce um poder sobre nós. E ele exerce um poder sobre a nossa sociedade. Esteja você consciente ou não disso. Sem dúvida alguma, ele exerce algum tipo de poder. Jesus, sabendo disso, que o dinheiro exercendo o seu poder, sendo elevado a status de divindade, poderia, sem dúvida alguma, gerar um caos nas nossas vidas. Então, essa noite eu quero falar sobre 3 coisas com vocês, a partir desse texto. Primeiro, como o dinheiro exerce um poder sobre nós. Segundo, por que o dinheiro exerce esse poder. Terceiro, como nós podemos romper com esse poder. Como o dinheiro exerce seu poder sobre nós, por que o dinheiro exerce esse poder, como nós podemos romper com esse poder. Então, primeira coisa, como é que o dinheiro exerce o seu poder sobre nós? Olha comigo versículos 22 e 23. Jesus diz, os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são.
Jesus usa uma figura de linguagem aqui sobre os olhos nesse texto. É como se ele estivesse dizendo, para nos ajudar na ilustração, olha para as janelas desse prédio. Uma das funções das janelas desse prédio, não apenas para ventilação, no momento não estamos usando para isso, estamos usando o ar, mas as janelas elas servem para permitir que a luz entre, para que a gente não fique em escuridão total. Mas, se você tem, por exemplo, uma deficiência visual, ou se você não enxerga direito, se o seu olho não captura a luz, não importa o quão iluminado esteja esse ambiente, para você não vai mudar nada. Porque há algum problema nos seus olhos que não permite te enxergar a luz. Então, você está no escuro. O que isso tem a ver com o tema de idolatria e de dinheiro que Jesus está trazendo aqui? Tem tudo a ver. Porque em Lucas 11, Jesus usa a mesma figura de linguagem, falando sobre olhos bons e olhos maus. E ele explica lá em Lucas 11, 12, usando essa mesma ilustração, que isso tem a ver com ganância e com materialismo. Ou seja, o que Jesus parece estar dizendo aqui é que a ganância tem o efeito de nos cegar espiritualmente, distorcendo a maneira como nós enxergamos todas as outras coisas. Por exemplo, a ganância tem o poder, inclusive, de nos cegar sobre a existência da própria ganância. Então a ganância nos cega sobre a própria ganância. O que eu quero dizer com isso? Porque normalmente nós não queremos ouvir sobre ganância. Sejamos honestos. A gente não quer ouvir sobre ganância. A gente não quer ouvir sobre dinheiro, a não ser que seja uma palestra sobre como ganhar dinheiro. Tem temas que, sobretudo, quando você coloca dinheiro e igreja na mesma frase, nos gera alguma dificuldade, por todo o estereótipo que foi gerado aí fora, sobretudo de abusos espirituais. Quem sabe você já viu muito disso. Eu, infelizmente, já vi. E quando nós vamos falar sobre isso, não necessariamente nós pensamos que é uma ideia ruim, não necessariamente nós pensamos que não seja um assunto importante ou relevante, porque Jesus disse que é importante e relevante, mas, sobretudo, porque normalmente nós não achamos que isso se aplica a nós mesmos. Sabe o que eu quero dizer? Que ninguém jamais se acha ganancioso. Obviamente eu não vou fazer isso, mas se eu perguntasse numa audiência como essa, levanta a mão bem alto quem é extremamente ganancioso, ninguém levantaria. Nem eu. Porque eu não acho que eu sou ganancioso. Talvez eu seja, mas eu não acho que eu sou. E talvez você seja, mas você não acha que você é. Porque o dinheiro tem esse poder de distorcer a maneira como nós enxergamos as coisas. A ganância tem a capacidade de nos cegar sobre sua própria existência. É diferente dos outros pecados. Quando Jesus ele diz, olha, cuidado com a ganância, e ele vai explicar melhor isso em Lucas 11, 12, ele tem que falar isso porque ganância é um pecado diferente de vários outros pecados, porque tem a ver com a nossa visão. Jesus não precisa dizer, tenham cuidado, porque talvez vocês estejam cometendo adultério. Você não vai sair com uma mulher e você está ali com ela e você vai falar, ou com um homem, você vai falar, opa, desculpa, você não é minha mulher. Não, isso não existe. Não existe essa possibilidade. Você sabe quando você está cometendo imoralidade sexual. Você sabe quando você está cometendo um roubo. Você sabe quando você está mentindo. Mas talvez você não saiba quando você seja ganancioso. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Porque ganância, talvez a gente nunca saiba. E por quê? Porque a gente não faz algumas perguntas. Normalmente, nós não nos perguntamos se nós somos gananciosos. Quando foi a última vez que você orou falando com Deus assim, Deus, talvez eu seja uma pessoa insatisfeita. Talvez eu poderia ser mais generoso. Talvez eu tenha problemas sérios com ganância. Me ajuda nisso. Talvez você não vai lembrar quando você fez essa oração. Porque não é o tipo de oração que a gente lembra de fazer. Você certamente conhece pessoas gananciosas, porque para identificar nos outros é mais fácil. Então você conhece gente que, independente da quantia de dinheiro que tenha, não pense que isso é uma mensagem destinada a uma classe social específica, mas não. A maneira como nós lidamos com dinheiro independe de quanto dinheiro nós temos. Você pode ser extremamente... você pode ter uma vida extremamente precária e ser ganancioso, e ter uma vida extremamente abundante e ser generoso. O ponto é, quando você conhece pessoas gananciosas, você começa a se comparar com elas e você pensa, eu não gasto tanto dinheiro como eles gastam. Eu não me mato de trabalhar sacrificando a família como eles se matam de trabalhar sacrificando a família. Eu não ostento como eles ostentam. Então você se compara com o sujeito mais ganancioso que você conhece, e isso te dá uma ilusão de que você está bem. Porque você não é como ele, portanto você está a salvo.
Cuidado. Aliás, se você está ouvindo tudo isso, e nesse momento você está pensando, o que o Diego está falando? Isso não tem nada a ver comigo. Péssimo sinal. Péssimo sinal. Se você acha que essa palavra não tem nenhuma possibilidade de se aplicar a você, isso é um péssimo sinal, porque é isso que Jesus está dizendo. Cuidado, porque a ganância é um pecado que distorce a nossa maneira de enxergar a vida. É interessante, eu falei que vai se completar agora em abril 9 anos que eu assumi o pastoreio da Calvary Campo. E eu tenho ensinado a palavra de Deus há cerca de 15 ou 16 anos já, mas 9 anos à frente dessa comunidade. E eu já ouvi todo tipo de situação complexa. Parte do trabalho pastoral é aconselhar pessoas. Então, pessoas me procuram, pastor, eu preciso conversar, eu preciso de oração. E não dá para dizer que eu vi todo tipo de problema, mas eu posso te dizer que assim, eu já vi muito problema. E é normal, é parte daquilo que a gente faz. Problemas no casamento, problemas na criação de filhos, problemas relacionais, problema no trabalho, problema na carreira, tudo. Preciso de ajuda no casamento, preciso de ajuda com meu chefe, preciso de ajuda com meu filho adolescente, tudo. Mas eu nunca vi alguém me ligar falando, pastor, eu preciso de ajuda. Por quê? Porque eu sou extremamente ganancioso e materialista e eu preciso que Deus trabalhe no meu coração sobre isso. Eu nunca vi. Eu nunca fiz um aconselhamento desse tipo. Por quê? Porque Jesus está dizendo, cuidado. Esse pecado pode te cegar. Domingo passado, meu amigo Rafael Pijama, ele estava falando sobre outro tema completamente diferente, mas ele usou essa ideia. Como é que você escolhe um trabalho, por exemplo, um emprego, uma carreira? É porque você entende que aquilo é algo que te apaixona, é aquilo que é a sua vocação, é aquilo que você tem aptidões para fazer, é aquilo que você gosta de fazer, é aquilo que você consegue vislumbrar um futuro, ou o único critério de avaliação é dar ou não dar dinheiro? Porque se dá dinheiro pode te sustentar, inclusive emocionalmente, por alguns anos, mas não para sempre. Não para sempre. Se você faz uma faculdade só porque ela dá dinheiro, você pode começar a ganhar dinheiro, mas vai ter uma hora que dinheiro apenas não vai ser suficiente. E você vai se perguntar, por que exatamente eu estou fazendo aquilo que eu faço? E passou 10, 15, 20 anos e você pode se sentir compelido ou a abandonar tudo que você tem feito até então, ou de repente pensar, ok, agora eu não posso me dar o luxo de abandonar, eu estou preso nisso para o resto da minha vida. Apenas porque o meu único critério de avaliação foi ganho ou não ganho dinheiro. Nós não queremos fazer as perguntas difíceis. Como é que eu ganho dinheiro? Será que alguém está sendo prejudicado para que eu possa ganhar? E eu não estou falando apenas nas relações de trabalho, mas, por exemplo, um amigo meu, outro dia, ele foi vender o carro, e o carro dele estava com alguns problemas. E ele falou para um amigo dele, que é dono de uma garagem, ele falou, olha, eu queria ver se você pode vender meu carro. E ele foi honesto, ele falou dos problemas que o carro dele tinha. O garagista, foi incrível. Eu não vou fazer piada com garagista, porque vai que tem algum aqui. Mas o garagista foi incrível, incrivelmente honesto, e a piada ia mais ou menos por esse caminho. E ele fala o seguinte, eu não posso pegar o teu carro e vender o teu carro com esse tipo de problema, porque eu tenho um padrão de qualidade de vendas e eu não vou poder passar isso para frente, a não ser que eu fale abertamente para um cliente potencial que tem esse problema e ele pode não estar estourando agora, mas ele já vai estourar, então ele vai ter esse custo. Fantástico, fantástico. Mas normalmente a gente não faz esse tipo de pergunta. Normalmente, um garagista habitual olharia e falaria, ok, quanto que é teu carro? Ele faz as contas, ele sabe quanto que ele vai lucrar e problema de quem comprar, porque se não perguntou qual é o problema é dele, não meu. Ele devia ter sido mais esperto. Eu fui mais esperto que ele, lucrei, está tudo certo. E se ele voltar depois e falar que o carro tinha problema, eu vou falar, não tenho nada a ver com isso. Eu te entreguei o carro bom, se estourou na tua mão, eu não tenho nada a ver com isso. Não é assim que o mundo age? É por isso que os cristãos não podem agir assim. E talvez eu estou usando um exemplo um pouco exagerado, mas nós precisamos fazer as perguntas. Será que eu sou um patrão justo? Será que eu sou um empregado honesto? Será que eu trato com justiça os meus funcionários? Será que eu trabalho com excelência apenas quando o patrão está perto? A gente precisa fazer essas perguntas. A ganância não te deixa fazer perguntas, por exemplo, sobre o teu estilo de vida. Porque independente se alguém mora em um bairro extremamente simples ou extremamente elitizado, sempre tem alguém que tem mais dinheiro que a gente. Não é? E a gente nunca se nivela por baixo, a gente sempre se nivela por cima. É por isso que nós temos a tendência
de pensar que nós nunca temos muito, porque sempre tem alguém que tem mais que a gente. Então, é difícil alguém falar, eu tenho o suficiente. É difícil alguém falar, por exemplo, que tem muito dinheiro. É difícil um rico assumir que é rico. Alguns talvez saibam que são ricos, mas talvez poucos assumem, não tantos. É difícil você dizer, não, eu tenho mais que suficiente. Por quê? Porque o outro sempre tem mais. Então, não, ele tem dinheiro. Ele tem uma vida boa. Ele tem uma vida tranquila. Eu ainda não cheguei naquele patamar, então eu acho que eu posso ganhar um pouco mais. Por exemplo, se seu sonho é algo como ter uma casa própria, e você batalha, e você consegue a casa própria. E no momento que você consegue a casa própria, você muda para lá, e aí passam alguns meses, e a mesma coisa que era objeto de satisfação se torna objeto de frustração, porque a casa que você sonhou não é tão boa quanto a casa do seu vizinho. Porque a área gourmet dele é melhor que a sua. Porque a tua não tem churrasqueira, e é verdade, se não tem churrasqueira é um pecado. Para a Aline não precisaria, porque ela é vegana, mas é legal ter churrasqueira. O ponto é que aquilo que nos é objeto de satisfação se torna objeto de frustração quando nós comparamos com aquilo que nós não temos, ao invés de pensar e agradecer por tudo aquilo que Deus já nos deu. É totalmente diferente. Você não se pergunta, por exemplo, ou muitos não se perguntam, eu preciso gastar o meu dinheiro da maneira como eu gasto? Será que há outra maneira que eu poderia gastá-lo? Será que eu poderia ser mais generoso? Será que eu poderia distribuir mais? Será que eu poderia ajudar mais pessoas em necessidade? Será que aquele familiar que me pediu dinheiro emprestado e eu achei que ele só era um cunhado folgado, e talvez ele seja, mas talvez eu possa ajudar e talvez eu deveria? Será que a gente se pergunta? Será que a gente faz esse tipo de questionamento? Simplesmente nós não fazemos algumas perguntas, porque talvez nós não desejamos ouvir as respostas. Sabe por quê? Porque o dinheiro tem o poder de não te deixar fazer perguntas sobre como você ganha e como você gasta. A gente não reflete sobre isso. Então esse é o poder que o dinheiro exerce. Por que o dinheiro exerce esse poder? Nós vivemos na época mais próspera da civilização. É talvez a mais desigual também, mas é a época mais próspera da civilização. E será que algum de nós, mesmo questionamento, poderia dizer, a minha relação com o dinheiro é extremamente saudável? Ou seja, eu ganho o suficiente, eu poupo equilibradamente e eu dou generosamente. Será que alguém pode dizer, eu sou tão generoso, mas tão generoso, que eu estou tranquilo quanto a isso? Eu já distribuo bastante, eu ajudo várias instituições, eu ajudo várias pessoas, eu me envolvo em causas humanitárias. Por que o dinheiro tem esse poder? Olha o versículo 21 comigo. Jesus diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Para alguns, dinheiro traz significado. Viver em um determinado local, frequentar determinados restaurantes, dirigir determinados carros. Talvez tudo isso te dê significado, te faz sentir importante. E muitas pessoas usam dinheiro para se sentir importante. Outras pessoas usam dinheiro para exercer controle sobre sua vida e sobre a vida de outros. Usam dinheiro para se sentir seguros. Eles pensam, se eu tenho dinheiro, eu tenho controle. Se eu tenho dinheiro, eu estou preparado para o que daí vier. Mas Jesus está dizendo que correr atrás dessas coisas não pode adicionar sequer uma hora nas nossas vidas. Não se preocupem com o que comer, beber e vestir. Não viva por isso. Entenda, não tem problema nenhum ter dinheiro. Trabalhe, seja próspero e viva a partir da bênção de Deus da sua vida. Mas Jesus está dizendo, não estabeleça isso como objetivo final da sua história. Porque esse é um objetivo de vida muito mesquinho. Qual é o propósito da sua vida? Ganhar dinheiro. É muito triste. Se esse é o propósito, é muito triste. Então, alguns pensam, se eu tenho controle. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja. E o que Jesus está dizendo, de certa forma, é que o dinheiro não vai te transformar em Deus. E pode parecer tão óbvio isso. Mas o dinheiro tem esse poder de nos fazer pensar que somos Deus. Quando? Quando nos faz pensar que porque nós temos, nós podemos controlar qualquer variável da nossa vida. E que não importa o que aconteça, a gente vai estar separado. Porém,
Existem coisas que não importa quanto dinheiro você tem, se muito ou se pouco, elas não vão deixar de acontecer. Uma doença, uma tragédia familiar, a perda de um ente querido, o final de um relacionamento de modo extremamente traumático. Se você vive apenas tendo dinheiro como o ídolo supremo da sua vida, você nunca vai estar preparado para esse tipo de coisa. E quando o dia mal vier, se você confia no seu dinheiro, você vai se sentir tão vulnerável, tão fraco, que você vai perder o chão e você não vai saber o que fazer. Porque ao invés de desenvolver virtudes como caráter, paciência, resiliência, honra, você desenvolveu apenas uma capacidade maior para ganhar mais dinheiro. E isso é muito pouco e não pode ser subsídio para você no dia da dificuldade. Você acaba não tendo as coisas que são realmente necessárias para um dia terrível como esse. E eu sei, é um pouco depressivo pensar sobre essas coisas. Talvez é por isso que a gente não pensa. Mas isso nos leva à terceira pergunta. Como nós rompemos com tudo isso? Como nós rompemos com tudo isso? Porque não sou eu que estou apresentando isso, é Jesus. Como nós rompemos com esse poder do dinheiro? Como é que nós deixamos de confiar no dinheiro? Como é que nós nos tornamos radicalmente generosos? Jesus diz, não acumule tesouros na terra, mas acumule tesouros nos céus. Qual é o segredo do que Jesus está dizendo? Viva por aquilo que jamais pode ser tirado de você. Viva por aquilo que ladrão nenhum rouba e que traça e ferrugem não corroem. Viva por aquilo que tem valor eterno. E que se de fato você perder todo o resto, você não mudará em absolutamente nada, porque todo o resto era apenas resto e não fundamento da sua história. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, o resto, vos serão acrescentadas. Viva pelo reino e tenha o privilégio de desfrutar das outras coisas. Tente desfrutar das outras coisas sem viver pelo reino e você vai perder os dois. É exatamente o que Jesus está dizendo. Todo ser humano valoriza algo. Nós temos os nossos tesouros. Tesouro é tudo aquilo que te faz pensar, se eu tiver isso vai estar tudo bem. Por exemplo, eu ouvi a história de uma mulher, e isso é tão comum, ainda mais na nossa sociedade. Uma mulher que não tinha apenas um filho, tinha um ídolo. E porque o filho dela não era só um filho, era um ídolo, ela não conseguiu amar o filho dela de um jeito correto. Ela venerou e não amou. O problema é que os ídolos sempre nos desapontam, eles quebram o nosso coração. E aí ela começou a achar que o marido dela não era um pai bom o suficiente para o filho dela. E ela foi e fez um aconselhamento pastoral. Não foi comigo, então não precisa pensar que é daqui. Ela fez um aconselhamento pastoral e falou, a gente não está bem no casamento, e meu marido faz isso e faz aquilo, e ele não é um pai presente. E talvez ela tinha alguma verdade no que ela estava falando. Mas, fim da história, ela acabou rompendo com o marido, porque ela achava que o marido não era um pai bom o suficiente para o seu filho, e obviamente um marido bom o suficiente para ela. Isso gerou traumas profundos no filho. Tentando proteger o filho e transformando ele num ídolo, e não apenas amando ele corretamente, apenas como um filho, ela teve a sua vida destruída e destruiu a vida também do seu filho. Ela chegou a fazer a seguinte afirmação: o meu filho é tudo para mim. E se eu criar bem o meu filho, ao menos eu vou saber que eu fiz alguma coisa certa. Veja o que isso significa. Uma mulher que não se sentia valorizada e que agora projeta sobre o filho todo o seu senso de significado. Então, se eu for uma boa mãe e meu filho der certo, e meu filho crescer saudável, meu filho crescer bem, claro que todos nós queremos isso. Mas quando nós colocamos o nosso valor e significado em uma coisa assim, nós não podemos amar. Porque não há relação de súditos com ídolos, apenas uma escravidão emocional. Alguém já leu o livro? Eu sei que eu citei isso outro dia. Mas, há umas 3 semanas mais ou menos, eu assisti de novo a trilogia do filme com a minha esposa, coisa que eu não fazia há muitos anos. Alguém conhece a história do Senhor dos Anéis? É minha favorita. E por mais que eu e minha esposa, ao longo dos nossos 12 anos de casamento, a gente já tenha assistido a trilogia, a gente acha que umas 60 vezes. Essa é uma estimativa conservadora.
que eu não quero ostentar, talvez seja 80. Nós não fazíamos isso há anos, a vida anda muito corrida, não deu mais. Mas eu fiquei doente, eu falei, vamos assistir Senhor dos Anéis? Aí a gente assistiu. Enquanto eu estava gripado, só fazia isso o dia inteiro. Interessante que tem uma criatura, o Gollum, que antes se chamava Sméagol. E o Sméagol, ele é totalmente deformado por causa de um anel, que a história chama de o anel do poder. É aquilo que ele ama, e a razão da vida dele, e ele vai sendo deformado, ele vai sendo desumanizado, ele se torna um monstro pelo anel do poder, a qual ele chama de meu precioso, my precious. O meu precioso. E é muito emblemática a cena final, que quando o anel é destruído, na montanha, ali na lava, no único lugar da Terra-média onde ele poderia ser destruído, o anel cai e o Sméagol cai com ele, e a cena final é que ele vai derretendo na lava, mas o anel está na mão dele. Morre ele e é desfeito o anel. Ele literalmente morre abraçado com aquilo que ele tinha como mais precioso. É uma figura incrível que Tolkien traz sobre a nossa relação idolátrica e a nossa relação do pecado. Pode ser carreira, pode ser poder, pode ser influência. Nesse texto, o ídolo que Jesus está trabalhando é o ídolo do dinheiro. E o problema é que aquilo que nos é precioso, que é o nosso tesouro, exige nossa lealdade. É por isso que Jesus diz, você não pode servir a dois senhores. Se é o que você mais valoriza, você vai fazer de tudo para obtê-lo. É impossível servir a... Paulo, em Romanos capítulo 1, diria mais ou menos que tudo aquilo que nós adoramos, nós servimos. É por isso que o estado de reprovação mental maior do ser humano é adorar coisas criadas, esquecendo-se do Deus Criador. Romanos 1. Aliás, você quer saber qual é a pior coisa que Deus poderia fazer para um ser humano? Romanos 1 está dizendo. Não é dar castigo, maldição, não, esquece esse tipo de coisa. A pior coisa que Deus poderia fazer por um ser humano é permitir que ele conquiste tudo aquilo que ele deseja no mais profundo do seu coração. É isso que Romanos 1 está dizendo. Você quer satisfação em poder, carreira, você quer status, você quer ter dinheiro de uma forma exorbitante e achar que isso vai resolver sua vida? A pior coisa que Deus pode fazer é permitir que isso aconteça. Porque aí nós vivemos uma relação de escravidão com aquilo que eram nossas paixões. Mas lembre-se, os ídolos nos devoram vivos. Porque tudo que você adora, você serve. E as Escrituras nos ensinam que todo tesouro além de Jesus exigirá a sua morte. E aí a gente olha para Jesus e vê que a dinâmica do Evangelho é exatamente diferente. Porque enquanto todos os ídolos exigem nossa morte, Jesus, que é nosso tesouro, morreu em nosso lugar. Como é que Jesus pode se tornar o nosso tesouro? Ou seja, como nós podemos romper essa barreira dos ídolos? Olhe para o que Jesus fez. Porque ele tinha todo o tesouro, ele tinha toda a riqueza, ele tinha todo o poder, ele tinha toda a majestade. Mas Filipenses capítulo 2 diz que ele não apegou-se ao ser Deus, mas ele esvaziou completamente, tornando-se homem. E não apenas tornou-se homem, mas tornou-se servo. E não apenas foi servo, mas foi um servo obediente, experimentando morte e morte de cruz. O que é que Jesus fez com o seu tesouro? Abriu mão e se entregou à morte. Por quê? Esse é o grande lance. Porque nós só vivemos e morremos por aquilo que nós valorizamos. Sabe por que Jesus abandonou todo o seu tesouro nos céus? Porque aqui na terra ele tinha um tesouro maior. Sabe quem é esse tesouro? Eu e você. Eu e você. Pedro diz, vocês são o tesouro pessoal de Deus. Pedro diz, vocês são um povo escolhido, vocês são uma nação santa, vocês foram comprados, não com prata, ouro ou coisas corruptíveis, mas pelo sangue precioso do Cordeiro. Por que que Jesus abandonou todas as suas riquezas e todo o seu poder e toda a sua glória momentaneamente? Porque ele haveria de entregar a sua vida por um tesouro que para ele valia ainda mais a pena, que é exatamente a sua vida e a minha vida. Isso deve comover os nossos corações. Saber disso e viver a partir disso vai te libertar de qualquer ídolo, inclusive o ídolo que Jesus chama de mamon. Sabe por quê? Porque a única maneira de nós não sermos escravizados pelas riquezas desse mundo é vivermos por uma outra riqueza infinitamente maior.
Quando nós entendemos que as riquezas desse mundo não são ricas o suficiente, e que há riquezas muito maiores, e que Jesus é o nosso tesouro, e que Ele se entregou por nós, nós estamos libertos dessa escravidão. Porque a única maneira, especialistas vão dizer, sociólogos, psicólogos, pessoas que lidam com o comportamento humano, que a única maneira de você abandonar um velho hábito forte é ganhando um novo hábito ainda mais forte. Um livro best-seller, talvez você já tenha lido, lançado há alguns anos, O Poder do Hábito. A premissa básica é essa, o conceito não é novo. Você só abandona um hábito ruim, transformando esse hábito por um hábito melhor e mais forte. Como é que você deixa de ser escravizado pelo dinheiro? Encontrando uma riqueza muito mais preciosa. Sabendo que há uma alternativa de vida muito maior do que essa que o mundo nos propõe. E aí sim, a partir disso, entendendo o que Jesus fez por nós, nós podemos nos tornar generosos. Lembra que Jesus falou no início? Se seus olhos forem bons, eu falei da ideia da luz. No original, quando ele disse seus olhos forem bons, a ideia no original é uma figura de linguagem que diz, se você for generoso. Aí você fala, sério, parece que não tem a ver. Tem tudo a ver. Se seu olho for bom, você será generoso. De onde você acha que a gente tirou a expressão olho gordo? Avarento. É o contrário disso. Literalmente. Se você tem olho gordo, se você é cobiçoso, se você é ganancioso, você vai viver em trevas. Mas se você é uma pessoa generosa, você vai ser liberto, é o que Jesus está dizendo. Porque se a luz que vem sobre você são trevas, que tremendas trevas são. Ele diz, não viva por essa realidade. Em outras palavras, se você for generoso, sua vida se encheu de luz. Se Jesus é seu maior tesouro, o Evangelho te alcançou, você irá procurar oportunidades para ser generoso. Quanto é ser generoso? Não tem medida. Eu acho interessante quando pessoas questionam bastante sobre questões percentuais. Pastor, como é que eu posso ajudar? Qual é o mínimo? Qual é o máximo? Qual é o piso? Qual é o teto? Eu falei, eu já não perco muito mais tempo respondendo esse tipo de pergunta. Porque quem é generoso não pensa em piso, em teto, em 1%, 5% ou 10%. E aí você pode estar pensando, mas a Bíblia não fala sobre dízimo? Sim, a Bíblia fala sobre dízimo. Mas dízimo, que é o que a palavra chama de 10%, tem a ver com ser justo, não a ver com ser generoso. É basicamente Deus dizendo, esse é o ponto de partida, mas não o ponto de chegada. Por quê? Porque Jesus não dizimou o sangue dele por nós. Jesus não se entregou em parte. Jesus se entregou por completo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único filho. Quantos por cento do filho Ele deu? Não, Ele deu tudo. Ou seja, a generosidade nos liberta. Para não necessariamente mais fazermos contas, mas pensar, ok, a partir do que Deus me deu, quanto é que eu posso abençoar a minha igreja? Quanto é que eu posso abençoar os meus amigos? Como é que eu posso abençoar os meus familiares? Como é que eu posso abençoar o necessitado? Você deve ganhar, John Piper disse. Ganhar, gastar e doar o seu dinheiro, de modo a mostrar que Deus é mais valioso do que o seu dinheiro. Porque se Jesus é o nosso tesouro, nós seremos, sem dúvida alguma, alegremente e radicalmente generosos. Essa é a minha oração para mim e para você essa noite. Amém?